Bom, queridos, hoje nós vamos estar estudando o último sinal, ou o último milagre, né, de Jesus no Evangelho de João, que foi a ressurreição, de Lázaro. E está lá no capítulo 11 de João. Nós não vamos ler o texto, porque o texto é muito grande, mas a gente vai ver o texto durante o estudo. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 ao 46, que traz esse milagre de Jesus, que o tema é a esperança de que a morte não é o fim, pois até para ela tem jeito. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque podemos estar agora na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor possa nos dar compreensão na Tua palavra, Pai, para que, entendendo a Tua palavra, nossas vidas sejam mudadas, nossas vidas sejam transformadas e a gente possa crer mais ainda no Senhor, crer na Tua palavra, vivê-la, experimentá-la nas nossas vidas. Ministra aos nossos corações, nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, o nosso estudo hoje é sobre a esperança de que a morte não é o fim, pois até para ela a morte tem jeito. Este, no caso, então, é o último sinal relatado por João. É o último sinal, é o último milagre, o mais importante. E é o último milagre público que Jesus realizou. Esse milagre, então, ele vai falar do poder destruidor da morte e a vitória da vida sobre ela, sobre a morte. Olhando o contexto do texto, o contexto do texto ele vai apresentar um drama familiar. Um drama que não apenas atingiu aquela família, mas também que atinge a muitas famílias. Ou atinge, no caso, a todas as famílias, que é a doença e morte. Isso é, todos nós, de alguma forma, somos atingidos pela doença, somos atingidos pela morte. Não há família que seja isenta, dessas duas situações. A questão é como reagir diante da doença, diante da morte. Como a gente reage? Marta e Maria, elas mandam um recado para Jesus, elas mandam avisar Jesus. Olha, Lázaro está doente, por favor, vem socorrer a gente. Mas ela manda o recado e Jesus demora a chegar. E nessa demora de Jesus chegar, Lázaro acaba morrendo. Mas Jesus chega, ressuscita. Entretanto, nesse processo, há dores, há sofrimento e há declarações de fé. Esse texto é um texto muito rico. Não tem como a gente explorar ele muito por causa da riqueza, mas há algumas coisas que a gente quer estudar, quer ver nesse texto com os irmãos, que eu creio que vai nos ajudar a enfrentar a vida, especialmente as dificuldades que a gente enfrenta, na vida. Então, a primeira coisa que o texto vai chamar a nossa atenção é esse: convivendo com a doença
e a morte. Então, a primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção é isso, convivendo com a doença e a morte. O apóstolo João, então, ele vai nos apresentar o problema da doença e da morte. A doença não é algo confortável. Quem teve Covid ultimamente, nesses últimos dias em especial, sabe como é que estar doente. Hoje um colega nosso ligou para lá aí, desesperado, dizendo, olha, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, e tá lá desesperado, que tá com Covid, e dói tudo, entendeu? Conviver com doença não é confortável. Eu li um tempo atrás, e eu morri de rir, né? No começo, meio da pandemia, né? Que estava toda hora medindo pressão, medindo temperatura, né? E aí tinha que medir temperatura. Você chega na loja, tem que medir temperatura, e o camarada falando, bom, eu não sei por que loja mede temperatura de homem, para saber se está com febre. O homem com febre não sai de casa. Entendeu? Se o cara tá com febre, ele não vai sair de casa. Homem não sai de jeito nenhum. Entendeu? Mas doença é alguma coisa muito desconfortável. Passou o negócio aqui, vamos voltar aqui. Então, a doença, ela é algo desconfortável. Ela produz dor em quem está doente e nas pessoas que estão à volta. Por mais que se queira mostrar-se forte, ela é terrível e muitas vezes devastadora. Então, dependendo da doença, do tipo da doença que atinge a pessoa, ela não só vai atingir a pessoa, mas ela vai atingir as pessoas em volta. E por mais que a gente fala, não, eu aguento, eu suporto, chega uma hora que você que não aguenta. Eu lembro uma tia da Laí que teve derrame, e era uma situação complicadíssima, que ela fumava terrivelmente, gritava. Ela, no começo, ficava 3 meses, a cada 3 meses, na casa de uma das filhas, depois 2 meses, depois um mês, depois 15 dias, e depois o pessoal só aguentava ficar 1 dia, 2 dias. A gente foi lá visitar, eu fiquei 1 hora, eu já estava desesperado, entendeu? De uma pessoa doente, que não anda, não faz nada, e só chora, só grita, e grita, e grita, e grita, e grita, e grita, e você não sabe o que é. E a família toda adoeceu. A família toda adoeceu. Entendeu? Então, a doença, ela é muitas vezes devastadora para a pessoa e para a família em si. A questão é como a família reage. Ela pede ajuda, pede socorro, ela procura por Jesus. Olha o que o texto vai dizer, o verso 3 vai dizer. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Hoje eu tô meio enrolado. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, olha, mandaram a Senhor, aquela pessoa, Lázaro, que o Senhor ama, está enfermo, está doente. O que acontece? Jesus, ele não chega a tempo. A tensão aumenta, a angústia da doença transforma-se em dor profunda e aguda por causa da morte. Isso é, Senhor, ele está doente,
vem cá resolver o problema, o Senhor é Deus, o Senhor vai curar, e Jesus não chega na hora, e aquilo que era uma doença se transforma na tragédia, se transforma na tragédia da morte. O que a gente precisa entender, então, é que doença e morte são consequências do pecado de Adão e Eva. Doença e morte entraram no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. E a gente sofre essas consequências por causa dos nossos primeiros pais. Elas entraram no mundo por causa da desobediência. E até hoje, todo mundo sofre. O pessoal diz, né? Quando eu chegar no céu, quando eu encontrar Eva, eu vou dar uns cascudos nela. Eu não sei se é bom dar um cascudo nela ou dar um cascudo em Adão, né? Eu não sei, mas... lá estarão, isso, lá vai estar, mas que eles arruinaram um pouquinho nossa vida, arruinaram pra caramba. Apesar de ter algumas coisas, né? Como se diz, né? O pessoal reclama, especialmente as mulheres reclamam, né? Por causa da dor da gravidez, né? Mas o que Deus fala para Eva é o seguinte: eu multiplicarei a dor. Então, você não multiplica por zero. Então, mesmo a mesma mulher, ela ia ter filho, ela ia sentir algum tipo de dor, mas não essa dor, né? Eu estava lendo hoje, a pessoa estava dizendo que as duas piores dores que existem no mundo, a primeira dor é a dor do parto, e a segunda dor, se não me engano, é a dor de queimadura, de morrer queimado. São as duas piores dores que existem, eu não sei. Eu não sei nenhuma das duas. Um dia eu posso até saber, mas tem uma que eu não vou saber de jeito nenhum. Graças a Deus, graças a Deus. Apóstolo Paulo, né, ele diz que a morte é o nosso principal e último inimigo. Entretanto, a gente precisa ter cuidado para não fazermos como os discípulos, né, que relacionavam a doença como consequência direta de um pecado cometido pela pessoa. Entendeu? Então, as pessoas ficam doentes por várias situações. Os discípulos, a gente viu semana passada, os discípulos achavam que aquele cego estava cego porque ele tinha cometido algum tipo de pecado. Entendeu? Ou os pais tinham cometido pecado. Então, a doença ela está por causa do pecado, mas nós não ficamos doentes simplesmente por causa do pecado. A gente fica doente porque a gente come mal, porque a gente não faz exercício, porque uma série de coisas, e não tem jeito. Tem gente que morre de velho, morre de velhice, entendeu? Mas para morrer, alguma coisa tem que dar errado. Entendeu? Então, mas a gente precisa ter esse cuidado. São situações que convivemos ou com nossos familiares, ou com os amigos, mas infelizmente estamos cercados pela doença e morte. Não tem jeito. Para onde que a gente olha, a gente vê pessoas doentes, a gente vê morte, a gente vê essas situações. Quando não é na família, é com pessoas, com pessoas próximas. Essa semana agora eu fiz um relatório para o pastoral, para o presbitério, eu contabilizei 11 enterros. Esse ano eu fui em 11, eu fiz 11 enterros. Entendeu? Ano passado. Entendeu? E teve alguns que eu não fui. Se eu fosse em todos,
Se eu fosse em todos, ia ser eu. Então a gente convive com isso. Não há como evitar essa realidade da convivência com a doença e com a morte. Então, precisamos entender que não estamos imunes aos problemas. A gente não está imune aos problemas. Como alguém disse, né? A vida não é um mar de rosas. Estamos sujeitos às crises e elas afetam a nós também. Entendeu? As crises, o problema de enfermidade, de doença, de morte, o problema financeiro, a gente está sujeito, a gente vive, a gente vive nesse contexto. Olha o que o texto vai dizer, o verso 3 vai dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Isso é um negócio terrível. Quando você recebe uma mensagem dessa, olha, pessoa fulano que você ama pra caramba está doente, vem socorrer. Olha o que o verso 5 vai dizer. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família, mas mesmo amados por Deus, podemos passar por crises, podemos passar por problemas. O texto mostra que as crises não apenas são inevitáveis, mas elas podem aumentar. Isto é, nada pode estar ruim que não possa ficar pior. É a lei de Murphy, né? Se deu ruim, vai dar ruim comigo. Entendeu? Sabe como é que é a lei de Murphy, né? Você está ali você tá lá na fila do carro, né? No coisa, né? Parou o trânsito, você mudou de fila, é a sua que para. É sempre a sua que para. Entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Muitas vezes as coisas, elas podem aumentar, em vez de diminuir, de resolver. Entendeu? E você tem que conviver com situações que muitas vezes são complicadas. Eu lembro quando minha mãe morreu. Minha mãe morreu, a gente partiu lá para o Rio, chegamos lá no Rio, chegamos lá na capela, eu cheguei lá, agoniado, aí meu irmão olhou para mim, me abraçou, começou a chorar e virou: a gente precisava de você aqui. Aí eu parei, eles não querem o irmão, eles querem o pastor. Eles querem o pastor. Aí meu pai vem, me abraça, aí fala: você vai fazer o enterro, tá? Eu sou o pastor. Eu não sou o filho. Eu não sou o irmão. Então eu só fui sentir, eu só fui sentir só fui sentir que minha mãe morreu quando foi chegando o mês de maio, que foi chegando o Dia das Mães, aí que a ficha, porque lá eu não pude, lá eu tinha que ser o pastor da família, o cara que chega, que abraça, que fala, que não, que tá, não pode, porque, entendeu? Mas a gente vai conviver, ou a gente convive, a gente convive com essas situações, e no caso delas, isso é, a situação piorou de uma doença que talvez fosse uma coisa simples. Jesus chegava lá, Jesus curou a sogra de Pedro, né? Porque não podia curar Lázaro, lá resolveu o problema, entendeu? E não teve jeito. A segunda coisa que a gente vai ver no texto, então, é exercendo fé nos momentos de crise. Isto é, a crise bateu. Era uma doença que gerou morte. E quem podia resolver não estava presente para resolver.
E com detalhe, não foi porque não quis. Simplesmente isso. Jesus simplesmente não foi porque ele não quis ir. Ele propositadamente se demorou onde que ele estava e deixou o negócio acontecer. Vamos ver então. Vamos ver o diálogo entre Marta e Jesus. Olha o que o verso 21 vai dizer. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então ela chega, se joga aos pés de Jesus e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela não acusa, mas de forma resignada, ela afirma o seguinte: ó, o senhor chegou tarde. Se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Como o senhor não estava aqui, ele morreu. O senhor chegou atrasado. Olha a declaração que Marta vai fazer, a declaração de fé que Marta vai fazer no verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Isso é, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Tudo bem, o senhor chegou tarde, mas eu sei o seguinte, que se o senhor, qualquer coisa que o senhor pedir a Deus, Deus faz. O que acontece? Ela acredita firmemente que Deus ouve e responde a Jesus. E aí Jesus conversa com ela e Jesus então vai responder à afirmação de fé de Marta. Olha o que ele vai dizer no verso 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de quê? De ressurgir. Ela falou, tudo que o senhor pedir, eu sei que Deus faz. Deus ouve, Deus faz. Ele, tudo bem, teu irmão há de ressurgir. Jesus responde falando sobre a ressurreição de Lázaro. Agora, como ela reage? Olha o verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, quando? No último dia. Lázaro, teu irmão há de ressurgir. Ele fala, eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, que ele vai ressuscitar. Agora, como a gente entende? Vamos entender esse diálogo de Jesus com Marta. Primeiro, Marta acreditava no Deus que agia no passado. Por isso ela disse, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela acreditava que Deus agia no passado. Se eu sou presente, há 2 dias atrás, há 4 dias atrás, ele não teria morrido. Ela acreditava no milagre no passado. Mas continua. Mas, diante da afirmação de Jesus, o que Jesus diz? Teu irmão há de ressurgir. Então ela vai dizer, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Se eu sei, eu acredito que ele vai ressurgir, que ele vai ressuscitar. Sim, mas ele vai ressuscitar no último dia. Ela afirma a sua fé no Deus que age no futuro. Ela acredita no Deus que agirá amanhã. Isso é, daqui não sei quanto tempo, no último dia, ele vai ressuscitar. Eu creio que ele vai ressuscitar. Eu creio que se o Senhor tivesse, ele estaria, ele não morreria. Mas eu também creio que ele um dia ele vai ressuscitar. Ela exerce fé no Deus do passado, exerce fé no Deus futuro. E aí então, qual era a teologia de Marta? Deus agiu no passado, Deus agirá no futuro. Mas Deus não age hoje.
Se o Senhor estivesse aqui, ele teria ressuscitado. Ele vai ressuscitar no último dia. E hoje? Não, hoje nada. Hoje ele está morto. Simplesmente está morto e não tem jeito. Jesus, então, ele faz questão de corrigir a teologia de Marta. Ele diz no verso 25 e 26. Vamos ler todos juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e todo não morrerá eternamente. Aí, Jesus dá essa espetadinha, né? Você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus se coloca como aquele que é capaz de trazer vida no meio de morte. Não vida apenas no futuro, mas vida no presente. É interessante que Jesus, ele não é o grande eu era. Ele não é nem o grande eu serei. Ele é eu sou. É o grande eu sou. Ele não é eu não serei. Eu não fui. Eu sou. E aí nesse evangelho a gente vê, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Então é sempre um presente real, verdadeiro. Eu sou. Eu não vou ser, eu não serei, eu sou. Então eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Oi? Deixa eu ver aqui. Então, ele faz questão de frisar que ele é. Que ele faz questão de dizer, eu sou, eu existo por eu mesmo. Deus é o eterno, é. Quem eu vou dizer que vou perguntar quem me vai dizer? Diz para eles que eu que eu sou. Eu sou o que sou. Mas eu não, sim, é o eterno presente, é o eterno agora. A questão é como Marta reage à afirmação de Jesus. E aí então ela faz a declaração extraordinária de fé. No meio da dor, do sofrimento, no meio da tragédia, ela vai afirmar no verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, ela sofrendo, com o irmão morto, que sustentava a família, que era o provedor da família. Isso significava que o futuro dela e de Maria estavam ameaçados. Mas no meio daquela tragédia, ela vai fazer a declaração: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A dor ou o sofrimento não tira, não rouba a nossa convicção, a nossa fé em Deus. Queridos, é muito estranho. E um dia desse eu estava falando com o pessoal, é muito estranho. Deus faz coisas tremendas nas nossas vidas, Deus nos abençoa tremendamente, e quando a gente tem problemas,
a gente quer chutar o pau da barraca, entendeu? Isso é, a gente só quer saber de Deus quando está tudo bom, quando tudo corre bem, quando está tudo a mil maravilhas. E a gente estava conversando, rapaz, Deus não merece. Deus não merece. Por tudo, primeira coisa, por ele ter salvado a gente. Esse é o primeiro ponto. Por ele ter salvado a gente. E por tudo que ele faz na nossa vida, ele não merece que a gente seja ingrato a ele. Ele não merece que a gente não queira viver uma vida plena com ele. Ele não merece que a gente esqueça dele, que a gente não o busque, que a gente não ore. Ele não merece isso. É indignidade da nossa parte fazer isso com ele. Marta, no meio de toda a dor, de todo o sofrimento, ela fala, não, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que tinha que ver o Criador. Olha, tá doendo pra caramba. Tá muito difícil. Eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Se o Senhor estivesse aqui, eu estava tranquilo, o Senhor tinha resolvido o meu problema. Mas o Senhor não resolveu o meu problema. Deu ruim. Eu não sei como é que vai ser meu futuro. Mas uma coisa eu sei, isso não vai diminuir nem aumentar a minha fé, a minha confiança, o meu amor pelo Senhor. Isto não vai mudar nada na nossa relação. Eu sei quem o Senhor é, independente do que o Senhor poderia ter feito, ter feito na vida do meu irmão. Terceira coisa que a gente vê, que o texto vai então nos mostrar, é o milagre da ressurreição de Lázaro. O poder de Jesus sobre a morte. E aí a gente vê algumas coisas. Quando a gente olha o texto, quando a gente olha para esse milagre, a gente vê algumas coisas que vão chamar a nossa atenção. A primeira coisa que vai chamar a nossa atenção é a sensibilidade de Jesus diante do sofrimento. Quando ele se encontra com Marta, ela se lança aos seus pés chorando e diz, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus a vê chorando, percebe não só a dor dela, como a dor dos amigos dela. Isso sensibiliza Jesus. Jesus percebe a dor dela, percebe o sofrimento dela. E isso comove a Jesus. O texto vai dizer que ele se agita no espírito, ele fica comovido, ele chora. Olha o que o verso 35 diz, ele vai resumir. Jesus, o quê? Chorou. Ele viu a dor das irmãs, ele viu a dor dos amigos, e aquilo sensibilizou o coração de Jesus. Por que Jesus chora? Por que ele se comove? Não estava tudo sob controle? Ele não é Deus? Ele não sabia o que tinha que fazer? Ele não deixou Lázaro morrer? Porque ele sabia o que tinha que fazer? Por que ele se comove? Como bom presbiteriano, não estava predestinado e determinado? Não, estava predeterminado, determinado, estava sacramentado. A gente vai lá em Calvino, né? Não, como Calvino disse, já estava determinado, tinha que acontecer. Se tinha que acontecer, para que eu vou chorar? Para quê? Está escrito. O fato que ele diz que o nosso Deus não é um Deus mecânico, determinista e insensível. Ele se comove e se compadece dos nossos sofrimentos. O que é extraordinário em Deus, o que é extraordinário em Jesus, é o seguinte:
É se você sentar no meio-fio e começar a chorar, ele vai sentar do seu lado. Vai te abraçar e vai chorar com você. Ele não vai ficar lá no céu olhando e... Ele vai sentar do seu lado, vai te abraçar, vai dar o ombro, vai dar o peito. Vamos chorar junto. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Tá doendo em você, tá doendo em mim. Deus não é mecanicista, não é determinista. Deus, falando aqui para nós presbiterianos, Deus não é esse Deus presbiteriano que muita gente acredita, não. Não é, não. Deus é um Deus extremamente sensível, caridoso, amoroso, bondoso. Deus não é aquele velhinho que tem um porretinho e quando a gente faz uma coisa errada, ele vai dar uma porretada na cabeça, não. Deus não é esse Deus. Deus não é esse Deus que fica torcendo para as coisas acontecerem errado, não. Deus é o Deus que compadece, que sofre, que chora, que dói no coração dele, que machuca ele, que quando a gente sofre, ele sofre e se comove com a gente. Quando Jesus chora, ele revela a face, o caráter, o sentimento de Deus. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, que sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrimento, o que é dor, ele sente a nossa dor e se importa com o nosso sofrimento. Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele se sensibiliza e chora com a gente, sofre e sofre com a gente. Ele não está alheio ou insensível ou diferente ao que acontece conosco. Ele sabe o que é a dor, ele sabe o que é a dor da perseguição, a dor da traição, a dor da humilhação, a dor da enfermidade, a dor da morte. Ele se solidariza conosco, sofre conosco. É por isso que ele diz, né? Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados. Eu sei o que acontece com você, eu sei qual é o seu problema, eu sei como você está sofrendo e o que está acontecendo. Vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Entendeu? Ele não é alheio nem insensível aos nossos problemas. Por isso, quando ele vê o sofrimento de Marta e Maria, aquilo machuca. Porque machuca e fere quem ele ama. A gente não sofre quando pessoas que a gente ama sofrem, não machuca a gente, não sensibiliza a gente tem situações que a gente não sabe nem o que fazer. Se isso mexe com a gente, por que não mexe com o coração de Deus? Ou a gente acha que Deus está ali, indiferente, alheio? Não, ele sofre. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser enganado. Jesus sabe o que é sentir dor. Jesus sabe o que é ser esbofeteado, ser caluniado, ser maltratado. Ele sabe tudo isso, ele sentiu tudo isso. Então, quando nós sentimos, quando nós passamos por esses dramas, ele compreende, ele entende, ele sabe o que está acontecendo com a gente. A gente não, a gente aponta o dedo, a gente faz como o discípulo, né? Senhor, quem pecou? Ó, deu ruim? Fez alguma coisa errada, fez alguma besteira. Porque se não tivesse feito alguma besteira, não estava passando por isso. Foi os amigos de Jó, né? Ó, Senhor, ó, Jó fez alguma coisa errada. Se Jó é um homem temente a Deus, um homem santo, um homem correto, está passando tudo isso, tem que ser pecado, porque se não for pecado, nós estamos ferrados.
Se o cara é santo, justo, correto, honesto, íntegro, está sofrendo que nem um desgraçado, eu tenho que dizer que tem uma coisa errada, que ele fez alguma coisa errada, porque se ele não fez nada de errado e está passando tudo isso, poxa, como é que vai ser comigo? E é por isso que a gente acusa os outros. Porque a gente olha, pô, camarada lá, cara, um camarada bom, um cara legal, tá sofrendo tudo isso, pô. Eu sei quem eu sou um picareta sem vergonha. Pô, se tá acontecendo com ele, o que vai acontecer comigo? É mais fácil a gente acusar do que se solidarizar. É mais fácil a gente acusar do que sentar do lado, abraçar e chorar junto. E fazer isso não significa que a gente está concordando ou está passando a mão na cabeça. A gente está sofrendo com a pessoa. Entendeu? A gente está sofrendo com a pessoa. Segunda coisa que a gente vê, aprende. A participação, primeiro é a sensibilização de Jesus, segundo é a participação humana. Diante do choro de Jesus, os judeus eles fazem dois comentários. O primeiro comentário que eles fazem é: vede quanto o amava. Chorar com alguém, uma das maiores demonstrações de amor que você pode ter por alguém é quando você chora com ele no sofrimento dele. E quando aqueles judeus viram Jesus chorando, eles falam: olha, rapaz, como Jesus amava esse pessoal. Segunda coisa aí, consequentemente, eles vão dizer: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Olha a espetada. É uma no cravo, outra na ferradura, né? Ele amava tanto ele, mas ele não podia impedir com que ele não morresse. Ele não podia fazer isso. Jesus, então, ele mais uma vez se comove, mais uma vez ele chora, e então ele vai em direção ao túmulo. E então ele chega e ele diz: tirai a pedra. Quando Jesus vira, tirai a pedra, como Marta reage? Ela vai dizer: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Entende o negócio? Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele ia ressuscitar, ele não teria morrido. Mas eu sei que se o Senhor pedir qualquer coisa, Deus pode fazer. Aí Jesus fala: olha, tira a pedra. Senhor, não dá. Senhor, não dá, Senhor, está fedendo. Querida, seu marido é muito cheiroso. Mas depois de 2 dias, você não vai querer ficar perto dele. Depois de 2 dias, de um dia de morto, você não vai querer ficar perto dele de jeito nenhum. Fede. Fede. E ela fala: Senhor, ele cheira mal, tá fedendo, tá catinguento. Ele tira a pedra, mas eu sei que o que o Senhor pedir, ele tira a pedra. Não, peraí. Não pode. E aí Jesus, então, fala sério com ela, né? Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Eu não te disse que se você crer... Jesus está falando para Marta de presente, ela está pensando em futuro. E é muitas vezes o que acontece com a gente. Deus está falando de fazer algo na nossa vida hoje, aqui agora, a gente está falando para daqui a 10 anos. Não, mas um dia, eu sei que um dia Deus vai fazer, um dia vai acontecer. Eu falo: não, querido, eu estou dizendo para você, se você crer, você vai ver. Aí eu sei que um dia vai acontecer.
que que acontece? Acontece que Jesus não exclui a participação humana em suas ações soberanas. Jesus, ele poderia, ele mesmo, né, chegar, pedra. Jesus podia fazer isso? Podia, tinha poder para fazer isso. Ele tinha poder para remover a pedra, ele tinha poder para fazer com que Lázaro saísse do túmulo e passasse pela pedra, ele tinha poder para fazer isso. Ele tinha poder para fazer isso. Mas ele, na sua soberania divina, ele não exclui a participação humana, ele não exclui a responsabilidade humana nas suas ações. Aí a gente vê, qual é a tarefa humana? Tinha que fazer o quê que o homem tinha que fazer? Mais o quê? Desatar o morto. Mais o quê? Acreditar num milagre. Entendeu? Se eu cheirar mal, cara, cheira mal. Sim, todos nós cheiramos mal. Não toma banho para ver só. Tem uns até tomando, não resolve. Qual é a tarefa divina, a participação divina? Lázaro não podia sair da sepultura por si mesmo. Marta e Maria não podiam tirar Lázaro da morte. A multidão não podia tirar Lázaro do túmulo. Somente Jesus podia fazê-lo. E Jesus o fez. O que cabia a Jesus, ele fez. O que cabia ao homem, ele mandou o homem fazer. Tira a pedra. Tira a pedra, vai lá. Mas ele podia tirar a pedra? Sim, podia, ele tem poder. Tem aquele negócio, o que o homem pode fazer, Deus não pode fazer, não. O que o homem pode fazer, Deus também pode fazer. Mas Deus prefere não fazer. Entendeu? Deus prefere, da sua soberania, que o homem faça a parte que compete a ele fazer. Então, qual é a minha função? Jesus Cristo salva? Salva. Qual é a função dele? Salvar o homem. Certo? Qual é a nossa função? Pregar o evangelho. Tem a minha parte e tem a parte de Deus. Eu vou salvar, mas para eu salvar, você tem que pregar. Se eu não pregar, não tem salvação. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem? Então, há todo um processo. E Deus age no meio desse processo. Eu vou salvar. Para salvar, alguém tem que falar. Para eu curar, alguém tem que orar. Alguém tem que orar, não tem jeito. Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer a cura se ninguém, como ele diz lá em Marcos, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão? Então, para as pessoas serem curadas, o que tem que acontecer? Tem que orar. Aí eu lembro de um camarada que perguntou para um pastor, mas pastor, ele falou, olha, eu oro, mas e se não acontecer? Isso não é problema meu. Jesus disse o seguinte, impor a mão sobre eles serão curados. Eu impor a mão sobre a sua palavra, diz que nós imporemos a mão e serão curados. Estou impondo a mão sobre ele, no nome de Jesus. E não foi com esse problema de Jesus. Isso não é problema meu. O que ele manda eu fazer, eu tenho que fazer. O que é responsabilidade dele fazer, é responsabilidade dele fazer. Mas ele só vai fazer, ele só vai ressuscitar se a gente tirar a pedra. Não tem jeito. Tem que remover. Aí a terceira coisa que a gente vai aprender é o poder e a autoridade de Jesus sobre a morte.
Como o milagre acontece? Olha o que o verso 41 e 42 vai dizer. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque, o quê? Ué, mas ele já tinha pedido alguma coisa? Ele tinha pedido alguma coisa? Mas ele diz, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. Ouviu sobre o quê? Ouviu sobre o quê? Sobre a ressurreição de Lázaro. Ele falou, Senhor, obrigado porque o Senhor me ouviu, que eu pedi para o Senhor ressuscitar Lázaro, o Senhor já ressuscitou Lázaro. Aí ele vai dizer, aliás, eu sabia, olha o que Jesus disse, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Qual era o objetivo? Para que as pessoas crescem que ele foi enviado. Como acontece o milagre? Jesus ora e agradece a Deus. Ele ora e agradece a Deus. Antes mesmo de operar o milagre, ele já agradece pelo milagre. Isso a gente chama de quê? A gente chama isso de quê? De fé. Se eu peço e eu creio que eu recebi, o que eu faço? Eu agradeço. Obrigado, porque o Senhor me fez. O Senhor me deu. Isso é fé. Como acontece o milagre? Olha os versos 43 e 44. Vamos ler juntos? Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes desatai-o. Você consegue visualizar a cena? Cara todo amarrado, deitado. O cara tá deitado em cima de uma pedra, todo enrolado. Rapaz, parece até essas pegadinhas de hoje aí. E de repente ele escuta a voz. Lázaro, sai para fora. E o cara, ele consegue pular fora da pedra, ele consegue ficar de pé e ir para fora, ele vai pulando. Vai que nem um saci, sei lá, vai pulando até chegar lá fora. Imagina a cena. Entendeu? E quando ele chega lá fora, Jesus vira, olha, desamarra ele, vai lá e desamarra ele. Os caras lá começam a soltar tudo e já vai embora. Toca a vida. Entendeu? Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? É o poder da palavra de Deus. A voz de Deus é poderosa. A morte lhe obedece. Os mortos ouvem a sua voz e lhe obedecem. A voz de Deus, a palavra, e disse Deus o quê? Haja. E o que aconteceu? E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando Deus fala, algo acontece. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que Deus fale. Porque se Ele falar, o milagre vai acontecer.
Deus precisa falar. No caso ali, ele gritou, Lázaro, sai para fora. E o poder da palavra de Deus é irresistível. O morto ressuscitou por causa do poder da palavra. Entenda, não há nada que seja impossível para Deus fazer. A gente diz, o que a gente diz? A gente diz que normalmente não há jeito para o quê? Mas Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Então, até para a morte, há jeito. Há diversas histórias aí de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Dezenas, centenas, milhares de histórias de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Entendeu? Tem uma história engraçada de um missionário, virou missionário inglês na África. Ele lendo a Bíblia, né? E eles leu lá na Bíblia, né, que ressuscitarão mortos, né? Orarão pelos mortos, mortos ressuscitarão. E ele pegou o texto, novo convertido, né? Todo empolgado, chegou, pastor, aqui esse texto aqui. Ele, o que é? Aqui diz que a gente vai orar e vai ressuscitar mortos. Isso é verdade? Aí o pastor ficou... É verdade. Aí o cara leu na Bíblia. O pastor falou que é verdade, ele saiu caçando morto. Ele entrava num velório lá e tinha um morto. Tem morto aí? Chegava lá e punha a mão no morto e mandava o morto levantar. Só que o morto não levantava. Mas chegou uma hora que o morto ressuscitou. E ele teve um ministério muito grande na África. Ele descobriu o seguinte: Deus ressuscita mortos. Não todos, mas ressuscita. O problema é o seguinte, aí você vai correr o risco, né? É o problema. Deus cura todo mundo. É o risco. Você vai chegar, aí você chega, né? Em nome de Jesus. Você fala, mas não precisa estar curado, porque se não acontecer nada, ninguém ouviu. Mas Deus faz. Deus, o Deus do Evangelho é o mesmo Deus hoje. Ele não deixou de ser Deus. Essa história que, parou, cessou, que não acontece, mas essa é conversa fiada, isso é para gente incrédula. Deus continua sendo Deus hoje, fazendo milagres hoje, fazendo coisas maravilhosas hoje. Você vai na África, você vai para a África, você vê coisas assim do Arco da Velha, Deus fazendo coisas tremendas. Deus continua sendo Deus. Quando Ele fala, as coisas acontecem, milagres acontecem. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte. E a última coisa que a gente vê, então, é o propósito do milagre. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Por quê? Certo? Por que ele deixou ele morrer para ressuscitar? Por que ele fez isso? Qual era o propósito? Primeiro, Jesus ele vai dizer lá no verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, qual era o propósito? Ele deixou com que ele morresse porque ele queria ser glorificado na ressurreição de Lázaro. Ele tinha algo a fazer. Ele tinha algo importante a realizar. Segundo, para que as pessoas crescem que ele era o enviado de Deus. O verso 42 diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
Depois daquele milagre, os judeus, os fariseus, decidiram matar Jesus. Porque com a ressurreição de Lázaro ficou evidente quem era Jesus. E eles então tomaram a decisão, não, a gente tem que matar esse homem, porque senão a gente está perdido. Terceiro, o propósito, para levar as pessoas a crerem nele como filho de Deus. O verso 45 diz, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que Jesus fizera, o que Jesus fizera a Jesus, creram. Você imagina, você chegar na casa, imagina o pessoal chegando na casa, né? E aí, Lázaro? Lázaro comendo lá. Quer dizer que você ficou 4 dias lá no túmulo, lá é assim, rapaz. Mas como é que é lá? Não sei. Não sei como é que é. Rapaz, eu só sei o seguinte, olha, eu só sei que teve uma hora eu vi uma voz dizendo, venha! Eu vi uma voz dizendo, venha, Lázaro. E eu vim. Com a vida de Lázaro, as pessoas começaram a crer em Jesus. Perceba que nenhum milagre de Deus, nenhum milagre de Jesus era um milagre solto à toa, largado, tinha sempre um objetivo. Qual o objetivo? Levar as pessoas a crerem que ele era e é o Filho de Deus. Concluindo, né? João ele vai dizer, né? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Na verdade, fez Jesus os outros sinais que não estão escritos. Estes, porém, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida. Então, por que Jesus multiplicou o pão? Por que Jesus andou sobre o mar? Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Tinha um objetivo claro, específico, levar as pessoas a conhecerem a ele como o verdadeiro Filho de Deus. E conhecendo quem ele era, ter vida. Então, não é algo solto. João pensou 7 milagres. Mas João vai dizer, lá no final, que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, não teria livro no mundo que registrasse. Mas ele pensou alguns simplesmente para nos levar a crer quem é Jesus e o que ele, entendeu? E o que ele pode fazer nas nossas vidas. Entendeu? Ele pode multiplicar o pão. Entendeu? Ele pode acalmar as tempestades. Ele pode, aonde que há doença e morte, trazer vida. Não há impossíveis e não há limites para Deus. O que eu preciso fazer é acreditar. E viver aquilo que. E viver aquilo que ele diz. Eu preciso crer. Acreditar que ele é o Filho de Deus e que ele é capaz de fazer o que ele diz que ele faz. Então, o objetivo do Evangelho é para que você creia que Jesus é o Cristo e, crendo nele, a gente tenha vida nele. Marta e Maria experimentaram algo extraordinário, uma intervenção divina em sua família. Algo que para elas era impossível. Aconteceu por quê? Por causa? Você quer que alguma coisa aconteça? É só Jesus estar perto. Quanto mais longe ele estiver,
mais difícil vai ser o milagre acontecer. Quanto mais perto, maior o milagre. Mas o que acontece? Quando eu tenho problema, quando eu tenho dificuldade, quando as coisas começam a aparentemente estar ruim, o que eu faço? Em vez de trazer Jesus para perto, para que ele faça o milagre, eu me afasto. Ele fica ali sentadinho no canto dele, olha, eu estou aqui. Olha, o dia que você quiser, eu estou aqui, quietinho no meu canto. Você me chamou, eu estou presente. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Por uma coisa simples. Porque Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Se você não mandar chamar Jesus, não vai acontecer. Se Jesus não estiver presente, não vai acontecer. Sim. Não tem. Só tem milagre com a presença de Jesus. Milagres acontecem quando Jesus está presente, não tem jeito. E aí, né, para nossa consideração, talvez você esteja lidando com algo que para você seja completamente impossível. Mas o Deus que dá jeito na morte pode dar jeito em qualquer outro problema. Seu problema é maior do que a morte? Se não é, tem jeito. Tem solução. Seja ele qual for, tem solução. Porque se para a morte tem solução, o seu problema é o quê? É o quê? É seu filho? É seu marido? É sua esposa? É a situação financeira? Tudo tem solução. Tudo tem solução. Se Jesus estiver presente. Nunca se esqueça que o mais que ele quer é que você o conheça como seu Deus, seu Senhor e Salvador. O que ele mais quer é que a gente o conheça como Deus, Senhor e nosso Salvador. Ok? Acabamos? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Algum comentário? Ok? Então vamos escovar nossas cabeças. Eu queria desafiar você a acreditar que há solução. Há solução. Eu queria desafiar você a acreditar que se Jesus está presente, ele pode resolver, não importa qual seja o problema. Eu queria te desafiar você a acreditar que a voz dele, a palavra dele é tão poderosa que ele pode mudar qualquer situação nas nossas vidas. Não importa qual seja. Então, se coloque diante do Senhor. E assim como Marta e Maria disseram para ele o que elas precisavam, o que elas queriam dele, eu queria te desafiar a você dizer para Jesus o que você quer dele, o que você quer que ele faça, qual é o milagre, o que você deseja que ele realize. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus tão tremendo, tão poderoso,
que nem a morte pode deter a sua voz. Quando o Senhor está presente, milagres acontecem. Quando o Senhor fala, coisas extraordinárias acontecem. E nós precisamos, Pai, que o Senhor seja esse Deus, Pai, que Marta e Maria, que Lázaro experimentaram. Nós queremos que Tu seja esse mesmo Deus hoje, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas situações que a gente enfrenta, de dor, de sofrimento, de problemas, de situações que a gente olha e a gente muitas vezes pensa que não tem jeito, não tem solução. Mas o Senhor resolveu o problema daquelas duas irmãs. O Senhor pode resolver os nossos problemas. O Senhor não deixou de ser Deus, como a Tua palavra diz, seu braço não está encolhido, não está encurtado. Nós queremos, então, experimentar o Senhor com esse poder tão grande que o Senhor tem. Nós queremos que isso seja real nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Esse Deus poderoso, tremendo, extraordinário, sobrenatural. Nós queremos, Pai, experimentá-lo na nossa vida, Pai. Para que as pessoas à nossa volta, Pai, possam crer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para salvar. Para que sejamos testemunhas vivas, armas em Tuas mãos. Para que através de nossas vidas, outras vidas venham Te conhecer. Assim como as pessoas vendo Lázaro ressuscitado, creram em Jesus, as pessoas possam olhar para a nossa vida, para a nossa família, pelos milagres que o Senhor realiza nas nossas vidas, possam também acreditar que verdadeiramente o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo na Tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós somos gratos pelo Seu grande amor, pela Sua grande bondade para conosco. Nós oramos, Te bendizendo, Te adorando, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.